Hoje nós vamos estudar os 5 maiores fundos imobiliários do Brasil, considerando o patrimônio líquido de cada um deles. E no final do vídeo eu vou mostrar uma simulação do que teria acontecido com essa carteira para quem tivesse realizado um investimento em cada um desses 5 fundos imobiliários. Fala, investidores! O primeiro fundo na nossa lista dos 5 maiores fundos imobiliários, considerando o patrimônio líquido, que nós vamos estudar no dia de hoje, é o fundo KNIP11. É um fundo gerido pela gestora Quineia, que é uma gestora que faz parte do grupo Itaú. É um fundo de papel e, portanto, ele ganha dinheiro emprestando dinheiro para outras empresas que pretendem investir no setor imobiliário e depois ele cobra esse dinheiro com juros e com correção monetária. É um fundo considerado high grade, portanto, é um fundo que possui baixo risco de crédito e ele possui um patrimônio líquido de cerca de 7,79 bilhões de reais. O fundo está sendo negociado a R$ 95,95, possui um dividendo de 10,08% nos últimos 12 meses e está sendo negociado no seu preço justo, com uma relação de preço sobre valor patrimonial de 1. E o segundo fundo de maior patrimônio na Bolsa de Valores é o fundo KNCR11, que também é um fundo administrado pela gestora Quineia. É um fundo que também é um fundo considerado seguro para o investimento. É um fundo high grade, portanto ele possui baixo risco de crédito e ele possui um patrimônio na casa dos 7,03 bilhões de reais. O diferencial desse fundo imobiliário para o anterior é que esse fundo imobiliário, o indicador que ele utiliza para emprestar o seu dinheiro é o CDI, enquanto que o fundo imobiliário anterior que eu citei, que é o KNIP11, o principal indicador que ele utiliza para cobrar os juros desse empréstimo é o IPCA, que é um índice inflacionário. O KNCR, portanto, é um fundo imobiliário que vai pagar melhores dividendos em momentos como este agora, em que a taxa de juros está alta. O KNCR atualmente está sendo cotado a R$ 104,93 e possui um dividend yield na casa dos 11,79%. A cota está sendo negociada também com 3% de ágio em relação ao seu preço justo. O próximo fundo imobiliário é o fundo XPML11, um fundo do setor de shopping centers. Esse fundo possui participação em 24 imóveis espalhados em vários estados do Brasil. A cotação está atualmente na casa dos R$ 111,47 e o fundo imobiliário pagou um bom dividendo para fundos desse setor de 9,66% nos últimos 12 meses. A cota atualmente está sendo negociada praticamente dentro do seu preço justo, com apenas 1% de ágio. O quarto fundo da lista é o fundo HGLG11. Na minha opinião, o melhor fundo imobiliário do Brasil. É um fundo do setor de logística. Ele possui participação em 27 imóveis em 5 estados brasileiros, conforme vocês podem ver no mapa. O HGLG está cotado a R$ 161,35 e o dividend yield atual é na casa dos 8,18%. A cota está sendo negociada com apenas 2% de ágio em relação ao seu preço justo. Nosso quinto e último fundo imobiliário da lista é o fundo KNRI11. Ele é um fundo misto, ele possui participação em imóveis logísticos e também possui participação em imóveis comerciais. No total, o fundo imobiliário possui participação em 20 imóveis, sendo 12 imóveis comerciais e 8 centros logísticos, localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A cotação está na casa dos R$ 156,05 e ele pagou um dividendo de 7,65% nos últimos 12 meses. De todos os fundos dessa lista, esse fundo é o único que está sendo negociado com desconto em relação ao seu valor patrimonial, com uma relação de preço sobre valor patrimonial de 0,97, o que representa um desconto de 3% em relação ao seu preço justo. Muito bem, investidores, nesse momento eu vou mostrar para vocês uma simulação do que teria acontecido com a carteira de um investidor que tivesse comprado uma cota de cada fundo imobiliário desse exatamente um ano atrás. Vemos aqui que o investidor teria gasto R$ 621,49 para comprar uma cota de cada um desses ativos e assim ficaria a carteira desse investidor, com um total de 31,86% investido em títulos e valores mobiliários, são os fundos de papel, 25,6% em logístico e industrial, 24,8% aproximadamente híbrido e 17,71% no setor de shopping centers. Essa carteira teria gerado R$ 57,94 de dividendo, o que corresponde a um dividend yield de aproximadamente 9,3%.
Lembrando que esse dinheiro é completamente isento de imposto. A valorização total da carteira ficaria na casa dos 9,85%, considerando o preço dos ativos mais os dividendos recebidos. Muito bem, investidores, hoje nós vimos que com R$ 621 daria para ter montado uma carteirinha com uma cota de cada um dos principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores brasileira. Com esse investimento, nós conseguiríamos um retorno de aproximadamente 9,3% em dividendos no período de um ano e teríamos exposição a dezenas e dezenas de imóveis corporativos, prédios logísticos, salas comerciais e shopping centers espalhados em vários estados do Brasil. Eu particularmente sou sócio de dois desses ativos, o KNCR e o XPML11, e já recebo dividendos todos os meses desses e outros ativos da minha carteira. E se você se interessou por esse assunto e deseja se tornar sócio desse e de outros ativos e receber todos os meses diretamente na sua conta parte do lucro que esses investimentos geram, estude a respeito disso, veja se tem espaço na sua carteira, se faz parte da sua filosofia de investimento. Se você gostou desse vídeo, o meu pedido é para que você curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos. Nesse canal eu faço análises de ações, faço análises de fundos imobiliários, mostro os dividendos que eu recebo e mostro os aportes que eu faço na Bolsa de Valores. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.